Então vamos agora à carta aos Romanos, no capítulo 5. Vamos ler versículos 1 a 11. Assim diz a palavra do Senhor. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Vamos mais uma vez orar ao Senhor e vamos pedir o auxílio dele durante a pregação. Senhor nosso Deus, nós apelamos para o Teu Filho Jesus Cristo, para que em nome dele o Senhor nos conceda a grata alegria de meditarmos nas palavras da leitura que acabamos de fazer e também na exposição delas, sabendo que nós temos um grande privilégio em nossa nação, Senhor. Privilégio de termos a Bíblia traduzida para o nosso idioma, privilégio de termos a liberdade de cultuar, termos a liberdade de ouvir a leitura solene da Tua Palavra e de ouvirmos a pregação da Tua Palavra. Isso são bênçãos que nós recebemos do Senhor, pelas quais não podemos recompensar, mas pelas quais nós louvamos ao nosso Deus, porque são provas da Sua bondade e misericórdia para conosco. Por isso nós te pedimos também que nos preserve esta liberdade e esse direito, Senhor. Não deixa que esses dons preciosos nos sejam tomados. E mais uma vez nos concede a graça de provarmos a obra do Teu Espírito Santo em nós, nos fazendo compreender e falando conosco no íntimo da gente. Pegando cada palavra da pregação, cada palavra lida na Escritura, para que essas palavras possam iluminar os cantos mais escuros do nosso coração, mas também que essas palavras sirvam como luz para guiar os nossos caminhos até Cristo Jesus, a fim de que não sejamos abandonados na escuridão, longe de Cristo. Isso seria terrível, Senhor. Por favor, abençoa-nos mais uma vez, abençoa o Teu servo, o ministro da Palavra e a Igreja do Senhor Jesus. Abençoa em todos os lugares onde a Igreja de Cristo está procurando se reunir, ainda que em caráter especial. Protege a Tua Igreja espalhada pelo mundo, protege-a dos homens maus, protege a fé para que não seja perdida no meio das opções de religiões cultuais desse mundo. Em nome de Jesus Cristo nós te oramos.
Amém. Amém. Irmãos, nós passamos os últimos 14 domingos ouvindo pregações expondo as doutrinas que nós confessamos no Credo Apostólico e que são ensinadas no Catecismo de Heidelberg. E depois de termos ouvido tudo o que é confessado no Credo Apostólico, aí vem a pergunta agora, no Dia do Senhor 23, a pergunta e resposta 59. Que proveito há para você que agora crê em tudo isso? Em tudo isso que nós vimos nas últimas semanas, que confessamos por meio do credo. E a igreja responde: o proveito é que em Cristo sou justo diante de Deus e herdeiro da vida eterna. Então, a moral dessa pergunta e resposta 59 é que a nossa justificação é alcançada pela fé em Jesus Cristo. Na pergunta e resposta 60, então, será explicada que a justificação que é alcançada pela fé consiste na satisfação, na justiça e na santidade de Cristo. E então a pergunta 61 conclui explicando que, apesar da nossa justificação ser alcançada pela fé em Cristo Jesus, não é a fé a base para a nossa justificação, mas apenas a mão com a qual nós recebemos essa justificação da parte do nosso Senhor. Então vamos entender essa relação entre fé, justificação e as obras redentivas de Cristo, com base no texto que nós acabamos de ler, em Romanos capítulo 5, versículos 1 a 11, e compreendermos isso brevemente. Essa porção, essa primeira porção, versículos 1 a 11 de Romanos 5, Paulo está tratando sobre a nossa aceitação pelo Pai, pelo fato de que nós somos agora reconciliados com Deus. Nós não estamos mais em uma contradição com Deus, uma oposição. Não estamos mais como inimigos de Deus, não estamos mais afastados de Deus. Nós não somos desprezados mais por Deus e debaixo da sua ira. Nós podemos ver isso no primeiro e no último versículo dessa passagem. No versículo 1, nós lemos: temos paz com Deus. No versículo 11, por meio de Cristo e por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, estamos em paz, não mais em tensão, não mais em guerra. E estamos reconciliados, não somos mais um estranho, não somos mais alguém distante, afastado, fora do convívio, mas somos agora alguém que está na família da fé, como filhos de Deus, e tendo o privilégio de se aproximar a Deus e desfrutar de todas as bênçãos na presença do Senhor. Agora devemos pensar o que garante para nós esse lugar ao lado de Deus, perto de Deus. O que garante para nós que nós podemos nos aproximar de Deus sem o risco de sermos destruídos, fulminados por causa dos nossos pecados? Nós aprendemos já no primeiro versículo e na primeira parte desse texto que nós lemos, até o versículo 5, que vai descrevendo que a nossa justificação está em Cristo. É Cristo que promove a justificação, que garante que a gente pode se aproximar de Deus. Ou seja, nós não podemos nos aproximar de Deus no estado de pecado em que nós nos encontramos. Nós vamos ser destruídos, seremos destruídos junto com o restante dos ímpios se nós aproximarmos ao Senhor no nosso estado de pecado. Não poderemos permanecer diante de Deus no nosso estado de pecado.
Então, os versículos seguintes, então até o versículo 5, vai descrever que é nessa confiança de que nós encontramos em Cristo Jesus a justificação dos nossos pecados, que nós podemos então, com confiança, aparecer diante de Deus, sem medo. Nós temos a esperança de que aquilo que nós começamos a desfrutar nessa vida, a glória que nós já participamos agora, nós permaneceremos nela até o fim. Essa confiança na perseverança é obra do Espírito Santo que é enviado aos nossos corações, o versículo 5, em que opera a obra de Deus em nosso coração. Os versículos seguintes, então os versículos 6 até o versículo 11, mostram como Cristo realiza essa obra de justificação. Na primeira parte, Paulo começa falando sobre a nossa reconciliação com Deus. Nós estamos em paz com Deus, não estamos mais em guerra, e essa reconciliação com Deus está baseada na obra de justificação que Cristo realiza. Agora, na segunda parte, o apóstolo Paulo explica, então, como Cristo realiza essa obra de justificação. Os versículos 6 a 8, então, o apóstolo Paulo expõe que Cristo opera a nossa justificação por meio do seu sangue, morrendo, versículos 6 a 8, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, em lugar dos ímpios. E, continuando, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que por um bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E no versículo 9, acrescenta ainda logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Então, a obra de justificação, a obra que nos torna não culpados diante de Deus pelos nossos pecados, é uma obra com base na morte de Jesus Cristo, com base no sangue que o Salvador Jesus derramou na cruz e que cumpria todas aqueles apontamentos, aqueles símbolos, aquelas cerimônias do Antigo Testamento que usavam o sangue, por meio dos quais os pecadores eram purificados dos pecados e podiam aparecer diante de Deus. Agora essa obra é completada quando a realidade se concretiza, quando Jesus Cristo, apontado por todas as cerimônias do Antigo Testamento, vem, morre, derrama o seu sangue para a purificação dos pecados de pecadores. E ele confirma essa obra e garante até o final com a sua vida, o fato de que o Senhor ressuscitou e voltou à vida, versículos 10 e 11, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, a nossa reconciliação com Deus, o nosso lugar junto a Deus, é resultado da obra de justificação de Deus sobre pecadores como nós. E essa obra de justificação está baseada na morte do Redentor, no sangue que o Redentor derramou na cruz do Calvário. Se então aprendemos que a nossa reconciliação com Deus é obra da justificação, e se aprendemos que a nossa justificação é resultado da morte e do sangue que o Salvador derramou na cruz do Calvário, qual é o lugar então da fé em todo esse processo? Porque nós estamos lendo aqui nesse capítulo 5, por exemplo, já no versículo 1, justificados, pois, mediante a fé. E no versículo 2, nós lemos ainda, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes. Ou seja, no versículo 1 fala sobre alcançamos a justificação pela fé,
E agora no versículo 2, alcançamos a reconciliação com Deus também pela fé. Quando nós observamos quais são as bases colocadas nessa passagem da Escritura para a obra de justificação e para a obra de reconciliação, nós compreendemos que a fé não está sendo usada aqui como esse fundamento, como essa base. A base o tempo todo aqui é Cristo. Cristo morreu para sermos justificados. Cristo derramou o seu sangue para que nós fôssemos reconciliados com Deus. Então, Cristo é o fundamento da nossa justificação, Cristo é o fundamento da nossa reconciliação com Deus. A fé, por sua vez, é aquela graça operada pelo Espírito Santo em nosso coração. O versículo 5 fala que o Espírito Santo foi derramado em nossos corações, para que possa operar o amor de Deus em nosso coração. Isso é a obra da regeneração, da conversão no coração de um pecador. Então, a fé, ela é operada pelo Espírito Santo em nosso coração, para que por meio dela, por meio da fé, nós possamos obter a graça da justificação e a graça da reconciliação. Por isso eu comecei essa pregação dizendo, a fé é, por assim dizer, a mão que recebe graciosamente essas dádivas do nosso Deus. Então, a fé não é o fundamento da justificação, nem o fundamento da reconciliação, mas a fé é o meio pelo qual nós nos apropriamos da justificação, que é fundamentada em Cristo, e possamos nos apropriar da reconciliação que Cristo realiza pelo seu sangue. Então, a fé é um dom de Deus, gerada no coração do crente. Então, a fé não é uma coisa propriamente nossa, né? Nós não temos fé, naturalmente falando. Apesar de muitas vezes nós estamos na rua falando de Cristo e pessoas estão falando sobre fé, inclusive recentemente agora lançaram uma camisa com a palavra fé aqui na frente, né? Não sei se vocês já viram. Essa camisa foi um sucesso, vendeu feito água. Uma irmã chegou a vir de Maceió para cá, que comercializa essas camisas, e ela teve dificuldade de achar. Onde chegava e acabou, esgotou, acabou. Todo mundo querendo estampar fé na sua camisa. Mas nós já passamos pelo domingo 7 do Catecismo de Heidelberg, que explica qual o significado da fé. Nem sempre o que as pessoas estão chamando de fé é aquilo que a Bíblia chama de fé. O que a Bíblia chama de fé é aquela firme confiança no coração de um pecador que não brota naturalmente dele, mas é gerada pelo Espírito Santo, para aceitar não apenas um pedacinho da obra de Deus, para aceitar somente aquilo que é conveniente, somente aquilo que cabe dentro de seu raciocínio ou de suas pretensões. O Catecismo, domingo 7, vai explicar que a fé, ela nos é dada pelo Espírito Santo para que possamos crer em tudo que a palavra de Deus nos ensina. Então, uma fé que é cheia de ressalvas no que a Bíblia diz, pessoas falam sobre fé, mas quando mencionamos os eventos do Antigo Testamento, rapaz, não sei se isso realmente aconteceu. Pessoas falam sobre fé, mas quando depende de crer que a nossa salvação não é obra nossa, é completamente de Deus, pessoas têm dificuldade de aceitar e acham que tem que ter um espaçozinho, uma brechinha, para que o homem possa receber a sua parte do louvor nessa obra de salvação. Fé é um dom de Deus. Se nós temos fé para a salvação, é porque Deus operou essa fé em nosso coração. Ela não é propriamente nossa.
Mas isso não significa, então, que na obra da salvação a gente está aqui feito um robô, feito uma máquina, Deus fazendo tudo e a gente aqui não faz nada. Não é assim que a Bíblia descreve realmente um pecador. O Espírito Santo operou a fé em nosso coração justamente para que nós, por essa fé que Ele operou em nosso coração, possamos reagir à obra que o Espírito Santo está realizando em nosso coração. Nós estamos ativos na salvação. É pela fé que nós nos apropriamos da obra de justificação do nosso Salvador Jesus. É pela fé que nos apropriamos da obra de reconciliação que Jesus Cristo realizou em nosso favor. Então, nós estamos passivos quanto ao mérito de realizar a obra da salvação, mas nós não estamos passivos como robôs para não participarmos ativamente da obra de salvação. Não cooperando com Cristo. Não estamos ajudando Cristo, de jeito nenhum. Mas nós participamos graciosamente da obra redentiva. Alcançamos a justificação dos nossos pecados pela fé, versículo 1 do capítulo 5, mas não somos nós quem realizamos a justificação. Alcançamos a reconciliação com Deus pela fé, versículo 2, mas não somos nós que operamos a reconciliação do pecador com Deus. Essa é a boa nova do Evangelho, em que pecadores que estavam mortos em delitos e pecados, não tinham fé, não podia crer, não podia se apropriar da justificação, não podia se apropriar da reconciliação com Deus. Esse pecador, morto em delito e pecado, Deus soberanamente vai até esse pecador e eficazmente Ele opera a conversão no coração desse pecador, opera a fé no coração desse pecador, de tal maneira que esse pecador viva para Deus. É simplesmente impossível que Deus, operando essa conversão no coração de um pecador, o pecador não creia em Deus, não se aproprie dessa justificação, não se aproprie dessa reconciliação. É dessa segurança de que a obra de redenção não depende do pecador, a obra de redenção não depende da fé, a justificação não depende da fé, a reconciliação não depende da fé. A certeza do apóstolo quando diz: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, por intermédio de Cristo, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que as tribulações produzem perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. A certeza do apóstolo vem do fato que Deus enviou o seu Espírito Santo ao coração do pecador para operar essa graça no coração do pecador. Não depende da fé. Se dependesse da fé, sinceramente, irmão, eu seria o primeiro a dizer: eu estou ferrado. Porque nem sempre nós estamos com aquela confiança em Deus, que é marca da fé salvadora. Nem sempre estamos. Muitas vezes enfrentamos momentos na vida da gente que, se não for a graça de Deus em nos sustentar como o pavio que ainda fumega e que Deus não deixa apagar, já era. E provavelmente vocês conhecem pessoas que já foram muito fervorosos na fé cristã e hoje ou viraram ateus, ou abandonaram a fé e se entregaram a todo tipo de devassidão, ou estão naqueles que dizem: eu estou muito fraco, não tenho força para ir à igreja, e se afastando mais e mais de Deus. Vocês conhecem.
Se a nossa subsistência diante de Deus depender da nossa fé, estamos perdidos. A nossa fé não é a base da nossa justificação, não é a base da nossa reconciliação e nem é o fundamento para nós perseverarmos na presença do nosso Deus. É Deus que justifica pecadores com o sangue do seu Filho. É Deus que recebe agora justos na sua presença, não mais pecadores. Uma vez justificados pelo sangue da cruz, Deus nos recebe na sua presença como se nós nunca tivéssemos pecado. Eu já expliquei esse conceito de justificação em pregações anteriores. Não é simplesmente perdão de pecados. A quem você perdoa? Pecadores. Quando você olha para o pecador, ele foi perdoado. Quem foi perdoado? Aquele pecador. Justificação não. Justificação é tratar como se nunca tivesse cometido pecado. É justo, por isso Deus recebe em sua presença. Não são apenas pecadores perdoados que são colocados em liberdade. Tudo bom, seus pecados foram perdoados, você agora está livre, vai. Não. São justos e que por serem justos têm direito ao seu lugar ao lado do Pai. Então, ser declarado justo não é estar perdoado, vai embora. É dizer, assuma o seu lugar ao lado de Deus. Como justos, como alguém que nunca pecou. Como isso é possível? Não é com base no valor da nossa fé. Não é com base em nossa confiança. É com base na obra perfeita do Salvador Jesus Cristo. Com base na obra belíssima, boníssima do nosso Salvador Jesus Cristo. Boas obras que, aliás, será o tema da próxima pregação pela manhã. Boas obras que nós também somos chamados a realizar, não somos máquinas nem robôs. Somos chamados a realizarmos boas obras. Somos chamados a uma vida de boas obras. Mas nós vamos ver, não são as boas obras que operam a nossa salvação. As boas obras não têm valor salvífico algum. A única boa obra que tem valor de salvação é a boa obra que Cristo Jesus realizou em favor de pecadores. Jesus encarnou, sofreu e morreu, ressuscitou, ascendeu ao céu, sentou-se à direita da majestade nas alturas. Essas obras do Salvador, que nós inclusive costumamos celebrar nos cultos dominicais, são as obras que garantem a redenção do mais miserável dos pecadores. Então, sobre essas boas obras, nós veremos no próximo domingo pela manhã.